Ensino e autoridade. Hoje vamos juntos meditar na segunda parte do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículos 21 a 45, sobre essa temática, ensino e autoridade. O que é mais importante para nós como cristãos? Termos ensino, doutrina, teologia, conhecimento bíblico, ou autoridade, manifestações carismáticas da parte de Deus, expulsarmos demônios, vermos Deus operando maravilhas, curas em nosso meio? O que vemos nesse trecho, no qual estamos nos dedicando nesse dia, é que Jesus tinha essas duas dimensões bem claras e presentes na sua vida e ministério. Logo no início, nos versículos 21 e 22, vemos que ele entrou na sinagoga e começou a ensinar, e as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino. E na sequência, entra um homem possesso por um espírito imundo, e Jesus liberta aquele homem de uma forma muito simples e com muita autoridade. Muitas pessoas têm certos temores, muitos cristãos trazem ainda algumas impressões do seu passado, talvez de um passado envolvido com o espiritismo ou com outras religiões, acerca da batalha espiritual, acerca da influência de demônios. E eles existem, a Bíblia fala sobre isso. Inclusive, uma das nossas leituras complementares sugerida para o dia de hoje é Efésios capítulo 6, que a partir do versículo 10 fala da armadura de Deus. Mas o que a Bíblia nos mostra é que Deus é poderoso. Não há uma batalha de igual proporções entre Deus e o diabo e seus demônios. Mas Deus é soberano e Jesus demonstra aqui toda a sua autoridade e expulsa aquele demônio de uma forma muito breve, sucinta, falando: cale-se, saia dele, versículo 25. Então o que eu queria chamar a nossa atenção é que esse trecho fala do ensino, que embora Marcos seja um evangelho sucinto e que se concentre muito nas ações, nos feitos de Jesus e também em revelar quem ele era, tem porções de ensino também no evangelho de Marcos, e aqui nós vemos Jesus entrando na sinagoga para ensinar, para pregar o evangelho. E no versículo 38, Jesus fala que ele iria para os povoados vizinhos para pregar, que foi para isso que ele tinha vindo. Então Jesus sabia do seu ministério, do seu papel de pregar, de anunciar o evangelho. Mas ele também exercia autoridade sobre espíritos imundos. Então, dos versículos 23 a 28, nós vemos Jesus exercendo autoridade sobre os demônios. Depois, do versículo 29 até 31, Jesus curando a sogra de Pedro. E dos versículos 32 a 34, nós vemos a conjunção dessas duas dimensões, da expulsão de demônios e da cura de enfermos, pois as pessoas levavam doentes endemoniados a Jesus e Jesus curou muitos que sofriam de muitas doenças, de várias doenças, e também expulsou muitos demônios, versículo 34. Então Jesus ele curou muitas pessoas e ele expulsou muitos demônios. Um comentário breve sobre a cura da sogra de Pedro, no versículo 30, diz que falaram a respeito dela a Jesus. Esses dias de angústia, de preocupação com a saúde dos nossos entes queridos e da população de forma em geral. Se você tem alguém doente, ou você está preocupado com a saúde de alguém, fale dessa pessoa a Jesus. Mas como faremos isso hoje? Não temos Jesus fisicamente aqui, como os apóstolos, os discípulos tinham, mas nós podemos falar a Jesus por meio da oração. Ore pelos seus entes queridos, ore pela população. E eu pego isso como um gancho para a segunda parte desse meu breve comentário, em que fala que de madrugada, a partir do versículo 35, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. O Filho de Deus, o Deus Emanuel, ele tinha uma vida intensa de oração. Isso deve nos ensinar também que precisamos orar mais, irmãos. Precisamos nos dedicar, e talvez você pense, mas eu não tenho tempo, eu estou ocupado. Você vê como a nossa vida pode mudar de uma hora para outra, agora estamos em casa. Mas ainda assim em casa temos demandas, precisamos ajudar, contribuir com as tarefas de casa. Mas Jesus tinha muito trabalho, ele tinha muito o que fazer, mas ele não abria mão de dedicar um tempo em oração com o Pai. E para concluir esse trecho maravilhoso da Palavra de Deus, mostra a cura de um leproso. Aquele leproso, como os leprosos naqueles dias, precisava viver afastado da sociedade. Quando alguém se aproximava, ele tinha que gritar imundo, imundo, para que a pessoa soubesse que ele tinha alguma doença de pele que fazia com que ele ficasse afastado. Mas naquele momento, Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão para ele, versículo 41, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E ao invés do leproso contaminar Jesus curou aquele homem.
Eu preguei sobre isso recentemente em Mateus capítulo 8, que é a segunda leitura complementar que eu sugiro para o dia de hoje. E Jesus curou aquele homem de forma maravilhosa. E Ele continua agindo, curando hoje, e continua se compadecendo de nós. Então, ensino e autoridade. Que possamos crescer no conhecimento de Deus, como é a oração de Paulo em Efésios 3, a partir do versículo 14, que é a nossa segunda leitura de hoje. Faça dessa oração, dessa leitura, uma sua oração, para que Deus nos dê crescimento no conhecimento e na graça do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.